Palmer. Ainda não está aparecendo. Ok, agora? Estamos ao vivo. Não estou aí. Vamos ver. Então, propaganda no... Bom, gente, bom dia a todos e a todas. É uma alegria nós estarmos aqui juntos com vocês. Estamos ao vivo nessa transmissão com 3 amigos queridos aqui do coração, a Suzana, o Andrei e o Marlon. Todo domingo de manhã, desde que começou esse processo de isolamento social, eu conversei com o pessoal da TV7, que é uma TV espírita aqui local de Campinas, mas que tem uma atuação no Brasil todo, para a gente começar a fazer uma live todo domingo de manhã, uma live espírita, né? Primeiro eu fiz umas 2 primeiras palestras, depois eu percebi que seria interessante, já que a gente estava no novo momento, também criar um novo formato, um formato que fosse mais próximo às pessoas. Então eu comecei a falar um pouco, depois responder perguntas, depois também percebi de como seria interessante fazer com outras pessoas. Eu já fiz 2 lives com outros amigos queridos, e agora eu estava em casa, estava nesses dias em casa, como todo mundo está em casa, né? Obviamente tem que estar. Mas a Suzana, que é uma amiga muito querida, muito amada do meu coração, mandou um WhatsApp dizendo assim que estava com a vontade de conversar, de bater um papo, nós 4. Eu digo, então por que não fazê-lo no domingo de manhã, que é o horário que a gente já tem tradicional, e a gente poder compartilhar esse bate-papo com as pessoas, já que é tão alegre, tão amoroso de estarmos juntos, e se as pessoas pudessem nos escutar também para sentir isso, né? Então, Suzana, queria que você falasse para as pessoas como foi essa tua ideia e para a gente começar aí nosso bate-papo com um cafezinho aqui, ó. Então, bom dia a todos, aqui com um mug, né? Não uma xícara, né? Um copo, um vaso, nem sei, americano de café. Então, Rossandro, a nossa ideia foi exatamente essa. Primeiro, saudade, bom dia a todos vocês, bom dia às pessoas que estão nos escutando, bom dia, Marlon, bom dia, Andrei. A ideia era da gente bater um papo, a gente tem tido experiências de trabalho juntos e é sempre tão gostoso estar com vocês, conversar com vocês. E a gente vem observando, né, em casa nesse último mês, e quase mês e meio agora, o número de lives que foi feito e de conteúdo espírita que foi colocado nas redes sociais, ajudando as pessoas a passarem por esse tempo, a gerenciarem os seus sentimentos, os desafios que elas estão vivendo. Mas nas nossas abordagens e na nossa maneira de pensar a doutrina, nós sempre pensamos a distância que existe entre tudo aquilo que a gente fala, não é? E a nossa vivência no dia a dia. E aí eu pensei, puxa, seria tão legal se a gente conversasse um pouquinho sobre a nossa vivência, né? O nosso sentimento, as nossas emoções, particularmente, sem focar tanto no externo, mas realmente falar um pouquinho das nossas próprias lutas, dificuldades ou conquistas nesse tempo, e eu sempre gosto de dividir isso nas minhas falas, e pensei que seria legal fazer, então, essa conversa online, para as pessoas sentirem que a gente fala daquilo que a gente gostaria de vir a ser um dia, né? Mas que a realidade do dia a dia, ela é um pouco diferente. Todos nós, aqui nesse planeta que a gente vive, a gente tem as nossas lutas, as nossas dificuldades de vivenciar tudo isso que a gente fala nas palestras, nos seminários e tal. Bom, não vou me estender muito, é basicamente essa a proposta. E aí, Andrei? Vamos mostrar a camisa pra galera, ó. Estamos aqui. Eu tô aqui no ar-condicionado, mas Suzana. Eu também tô usando a minha. E eu não estou, porque eu estou com guarda-roupa restrito aqui, não tenho todas as minhas roupas. Faz assim, ó, Marlon. Faz assim que já tá resolvido. Pronto. Maravilha, aí, meu amigo Andrei. Então, para mim é sempre uma alegria enorme partilhar com vocês 3 reflexões, né? Nós somos
amigos que conversamos com espontaneidade, com honestidade emocional, e isso é muito importante. E essa proposta da Suzana veio falar diretamente aos corações, para a gente poder aproveitar esse momento, bater esse papo, esse café entre amigos, e podemos partilhar o que está sendo essa experiência para nós, o que vem no nosso coração a partir disso. Então, o que eu tenho a dizer é que é muito bom a gente estar aqui, é muito bom que a TV7 tenha aberto esse espaço, que as redes parceiras retransmitam e que a gente possa conversar entre amigos e com a espontaneidade de buscadores, de pessoas que estão lidando, não é, com a sua humanidade, com a sua imperfeição, com a sua naturalidade, para tentar encontrar o melhor lugar de inteireza dentro disso. Então, eu acho que é isso que nós queremos partilhar. Quando a Suzana propôs isso para a gente, essa foi a proposta, que a gente pudesse conversar humanamente, né, saindo dos falsos lugares de pedestal que, às vezes, o movimento espírita coloca os palestrantes, os expositores da doutrina espírita, esse lugar que não corresponde à verdade, para a gente poder falar como ser humano que busca e que luta, e qual tem sido a experiência pessoal para cada um de nós, qual tem sido as buscas internas, os insights, os recursos, os sentimentos, né, dentro dessa contradição que esse momento está proporcionando para todos nós. Então, sempre alegria enorme estar com esses 3 amigos e sempre uma alegria também nós podemos fazer essa reflexão. E aí, Marlon, você meio que já entrou em isolamento, que você teve uma decisão de passar 6 meses na Inglaterra, né? Passar por um processo de aprimoramento pessoal, de aprimoramento da língua, mas também você, antes conversando com a gente, eu entrei antes do planeta no isolamento social, no lockdown, e acho que talvez você possa nos ajudar um pouquinho, já que você antecipou esse cenário. Como é que está sendo para você? Para mim foi muito assustador inicialmente essa experiência de sair de cena, né? Porque acho que, como o Andrei estava falando, né, a gente vive desse alimento muitas vezes, né, de estar em destaque, de ser importante, né? E uma parte minha morreu de medo de sair de cena, de não ter palestras para fazer todo final de semana, de não ter centro espírita para dirigir, regionais e tudo mais. Então, foi um processo bem interessante o que eu estava vivendo aqui, mas isso que a Suzana estava falando, eu acho super interessante essa experiência, né, que cada um está vivendo, porque realmente todo mundo tem muitos conselhos, né, e todo mundo tem muita orientação para dar para as pessoas, mas às vezes isso fica tão distante da realidade do dia a dia, que a gente ouvir alguém passando por coisas que a gente passa, ou vivendo as coisas que a gente vive, muitas vezes proporciona um aconchego e um bem-estar, ou até uma sensação de segurança, muito maior do que os conselhos que alguém pudesse ter, né? Então, eu queria até começar compartilhando o meu primeiro desespero aqui, porque eu lembro quando a gente estava aqui em Londres antes de entrar no lockdown e de ter essa coisa de não pode sair, uma amiga me ligou para começar a passar as notícias dela, né? E aí ela estava dizendo, Marlon, veja isso, aquilo, aquele outro. E aí eu comecei a ouvir tudo que ela estava falando, tudo que aconteceu, o que podia acontecer, como que as coisas estavam indo. E de repente, quando eu me vi, eu estava ansioso, nervoso com essa situação de, meu Deus do céu, então a gente vai viver um caos. E aí começou um desespero. E no outro dia eu fui no mercado de manhã, tinha um mercado bem pertinho da casa onde eu estava morando, e aí eu fui no mercado e cheguei no mercado e aquelas prateleiras, elas estavam todas vazias, assim, muito coisa, as coisas que eu compro já não tinha mais fruta nenhuma nas prateleiras, já não tinha legumes, não tinha verduras, não tinha bolacha, não tinha quase nada, assim, algumas comidas prontas. E aí, na hora, começou a me dar um desespero do tipo, meu Deus, tá acabando o mundo, operação zumbi, vamos pegar o mínimo de coisas, né? Igual o pessoal enlouquecido, vamos comprar papel higiênico e vamos para casa esperar o fim do mundo, né?
Então, acho que, em alguma medida, a gente vive também essa tensão, né? Porque a gente não tem a menor noção para onde as coisas vão, né? A gente tem suposições, algumas pessoas estão falando algumas coisas, estatísticas, mas a gente nunca viveu algo como isso, né? E o meu primeiro impacto, ele foi esse desespero de, meu Deus do céu, tá tudo perdido, tá tudo desorientado, até que eu precisei sentar, meditar um pouco, respirar, e daí a minha amiga me ligou à noite e eu digo, olha, você me desculpa, mas eu não quero ficar falando sobre isso porque você não está me ajudando a pensar, eu vou ficando mais ansioso e mais nervoso com essa tua fala trágica, eu não gostaria mais de falar disso, deixa eu buscar as informações poucas, porque isso vai gerando um estado de medo e de agonia muito grande, a gente ficar envolvido nessas coisas, né? Eu não sei se vocês viveram um pouco dessa sensação inicial de medo, mas o primeiro momento, para mim, isso foi muito forte, né? Eu vivi. Eu acho que todos nós vivemos, né? Quando eu comecei a receber as informações, assim, antes de todo mundo perceber, então minha esposa disse que eu entrei em angústia antes de todo mundo, mas eu também saí antes de todo mundo, porque eu comecei a perceber que, quando eu fiquei aqui os 2 primeiros dias, imagina, eu estava viajando 20 dias por mês, né? Embora eu já estava começando a diminuir minha agenda, estava decidido isso, então já estava muito menor do que no ano passado, por exemplo. Mas quando eu entrei em casa, eu passei 2 dias ouvindo notícias, recebendo fake news e conversando com pessoas desesperadas. E aí eu comecei a ficar tão mal quanto todo mundo estava. E aí eu pensei, poxa, peraí, eu não posso entrar nessa, porque eu tenho que fazer coisas que vão me deixar em paz. A primeira coisa que a gente decidiu foi tornar o evangelho no lar diário, para que a gente pudesse manter um contato com a espiritualidade mais intensa, né? A gente faz nossas preces, mas aquele evangelho semanal a gente resolveu fazer ele com mais intensidade diariamente. E esse foi a primeira coisa que me acalmou. Depois eu percebi que eu precisava estabelecer uma rotina. Acordar, tomar banho, fazer a barba, fazer exercício, ir para o computador, trabalhar. E depois, que aí é rotina, aí o contato com a espiritualidade, estabelecer rotina. E depois eu disse assim, e o que eu faço? Eu vim aqui para esse planeta fazer o quê? Sou psicólogo, né? Tinha consultório, agora eu faço essa coisa mais assim, de forma mais maciça, com palestras e tal. Então eu vou fazer isso. Aí eu criei o curso online e aí entro em contato com o pessoal da TV7 para fazer essas palestras domingo de manhã, já que os centros estão fechados. Então, quando eu comecei a fazer o que eu sempre fiz, não importando qual seja a circunstância, eu me acalmei e percebi a necessidade muito grande que Paulo já sempre nos aconselhava, e ela sempre pode ser ressignificada, esse conselho de Paulo, ver tudo e reter o que é bom, ou seja, eu posso observar as coisas que estão acontecendo, eu posso perceber as angústias humanas, eu sei da seriedade do que está acontecendo, mas eu não preciso reter o caos, eu posso reter aquele lugar mais calmo no coração. E aí lembrando das quantidades de avisos que nos foi dado, né, com a doutrina de que no processo de transição haveria momentos e capítulos um pouco mais intensos, né, em termos de transformação. E aí foi quando eu pensei, não, se eu continuar cumprindo meu papel, né, e aumentar minha conexão com o alto, as coisas vão ficar mais calmas. Eu saí do padrão angústia muito, muito rapidamente. Agora, claro, isso não quer dizer que você não oscila, porque talvez vocês sintam isso, às vezes a gente até tá tudo ok com você, com sua família, mas às vezes parece que a gente começa a captar a onda planetária de angústia, de medo que está tomando conta da maior parte das pessoas, e tem dia que você sente aquilo ali, mexe com você profundamente, você tem que entrar no estado de prece para desconstruir aquele padrão. Eu experimentei na primeira semana a surpresa, o susto, medo. Como médico também, foi uma contradição, porque um lado meu, como ser humano, estava temendo pessoalmente, e o outro lado, como médico, querendo fazer algo diante daquilo, e sem saber exatamente como e que lugar, porque naquela primeira semana isso tudo foi muito contraditório. Mas, bom, eu não parei de trabalhar, então a atividade continuou, de certa forma, me manteve numa rotina, e ainda mantém, né, de atividade, de utilidade, que me ajuda a passar. Mas mudou muito a forma de lidar, a própria busca das pessoas também se modificou. E eu percebi que toda vez que eu assistia jornal, eu ficava angustiado. Porque então eu olhava para as notícias do mundo inteiro e sentia medo. E medo não é algo que eu gosto de sentir, né? Embora seja uma emoção natural,
eu tenho uma personalidade mais enfrentadora, né? Ariana, que sai batendo com a cabeça. A gente conhece bem. Pode seguir. E o jeito? Muda de assunto. Ariano com ascendente em Áries. É praticamente a própria programação do capeta na Terra, entendeu? Então, assim, esse primeiro impulso de enfrentamento, de sair rompendo, naquele momento cedeu lugar para o medo, para a insegurança, para a incerteza de todas as naturezas. Mas, então, eu busquei aproveitar a oportunidade, porque o que essa mudança e essa situação propiciou foi a oportunidade, pelo menos para mim, de fazer muita coisa que eu falava, quero fazer, mas eu não tinha coragem de fazer. Por exemplo, aquietar um pouco mais, mudar a rotina, mesmo continuando trabalhando, mudar o ritmo do trabalho, a forma de interagir com as redes sociais, com o tempo, cuidar um pouco das minhas plantas em casa, que é algo que eu amo e que me bota em conexão com a minha natureza. Então, tudo isso, eu sempre dizia, eu preciso, mas nós, e acho que particularmente eu, Rossandra e Marlon, com mais intensidade aqui, Suzana fez mudanças mais rápido, mas nós tínhamos uma rotina de todo final de semana, de estar com muita palestra, de estar com muito compromisso de exposição pública, não é? E eu sempre falava, eu preciso parar, eu preciso reduzir, eu preciso dizer não, mas não tinha coragem. Porque sentia culpa, sentia alegria no que eu fazia, né? O coração fazia sentido aquilo, e de repente, simplesmente olhar para um final de semana e poder escolher o que fazer num final de semana, que seja uma live com os amigos, ou ler um livro, isso para mim foi muito novo, e isso foi diferente, né? Então, acho que essa quarentena está dando boas oportunidades para todos nós. Estou escutando vocês falando aí, e dentro das muitas palestras que a gente escutou e muitos dos lives que foram feitos, né, muita ênfase no vai para dentro. E, às vezes, olhando a minha rotina, porque, de uma certa forma, todos nós mantivemos os nossos trabalhos, né? Para muita gente, essa realidade é bastante diferente. E apesar da pandemia ela ser um desafio mundial, ela para cada pessoa, de acordo com onde ela está, com a sua vivência e etc. Mas eu fiquei pensando, né? Parece que assim, eu senti uma certa pressão de ir para dentro, porque todo live que você escuta, tudo vai para dentro, né? E aí eu me vi numa rotina assim, um pouco mais intensa, para falar a verdade, porque para aqueles que não sabem, né, eu sou fisioterapeuta e coordeno um grupo de terapeutas numa grande instituição com 450 leitos de asilo, mais outros prédios com níveis diferentes de independência para os idosos. Então, a gente não parou de trabalhar, pelo contrário. Em Miami, né, meu bem? Esqueceu de dizer isso. Faz diferença, Suzana. Faz diferença. Em Miami. Eu não tenho culpa de viver em Miami. Eu não me sinto culpada de viver em Miami. É que faz diferença dizer isso, ou Brasil, ou Miami, onde for, faz diferença. É só a minha inveja que precisa, de vez em quando, te lembrar, entendeu? Ah, ok. Não, você me lembra. Outro dia eu estava falando com o Andrei, a gente fez um WhatsApp e eu estava catando as folhas do meu jardim. Tinha trabalhado mais de 1 hora varrendo o jardim. Falei para ele, estou aqui catando as folhas. Ele, em Miami. Ok. Fecha parênteses. Cansa do mesmo jeito, né, Suzana? Cansa do mesmo jeito. Mas, enfim. Depois de um tempo vira isso, rotina. E aí a gente... E aí eu me vi, né, numa rotina bastante... tensa, porque vocês falaram de medo, então a gente estava lidando com o medo de uma forma bastante intensa, não só o medo do que vai acontecer financeiramente, né? A gente tem medo dessas coisas, a gente que é espiritualista, imortalista e vive falando
né, da onde a gente deve focar, mas, obviamente, a gente está na Terra e esses medos são naturais, né? A questão não é você sentir o medo, é como você vai processar, gerenciar isso tudo. E me vi, então, dentro dessa rotina com medo de contaminação, de estar trabalhando, de estar contaminando os idosos, e tive momentos em que fiquei tão cansada, porque também as crianças dentro de casa, então agora você tem que também gerenciar a escola das crianças ao mesmo tempo. E teve dias que eu botei a cabeça na minha mesa de trabalho e chorei de cansaço, né? Uma das coisas que mais me sustentam é a rotina. E eu havia trabalhado até aquele momento para construir uma rotina sólida, e quem me conhece sabe dessa minha ligeira obsessão com organização e controle das coisas. Então, de repente, cada dia que eu chegava no trabalho era um negócio completamente diferente, eu não tinha controle do que estava acontecendo, e isso me exauriu completamente, até que as coisas foram devagarinho se ajeitando dentro dessa falta de estrutura, mas elas foram se ajeitando. Mas tudo isso para dizer o quê? Eu estava trabalhando muito mais no meu trabalho, lidando com as crianças, né? E sentindo pressão, falando, gente, a pandemia vai acabar e eu não fui para dentro. O que é que eu preciso descobrir? Eu tenho que ter algum, assim, mega insight nesse tempo, porque senão eu vou ficar para trás. O mundo inteiro está tendo insights do que isso significa. E eu, sem tempo para ter insight. Olha só. Então, são algumas das coisas que a gente vive. Você está falando uma coisa super legal. Eu acho que interiorizar e ir para dentro neste momento, além de, claro que isso é individual, cada um sabe o seu nível, mas aproveitar esse momento de qualquer mínima maneira que seja possível para um contato um pouco mais profundo consigo mesmo. Isso não representa necessariamente grandes insights, né? Então, outro dia eu me peguei extremamente feliz de poder curtir o pôr do sol na minha casa. Eu estou trabalhando todos os dias no horário do pôr do sol. Eu amo o pôr do sol, é o melhor momento para mim. E, de repente, eu me vi acabando de trabalhar um pouco mais cedo, ou trabalhando online em algumas situações, e, de repente, falando assim, gente, agora eu posso olhar o pôr do sol. E eu parei por 10, 15 minutos, e naquele momento ali, a contemplação, para mim, foi extremamente prazerosa. E acho que a contemplação é uma forma da gente ir para dentro. Contemplar o que está de fora e também contemplar o que está de dentro. Não é sem precisar de nenhum grande site, só silenciar. O Marlon pode falar disso com muito mais propriedade, mas simplesmente olhar para dentro da gente e poder reconhecer o que está ali, nem que seja o gosto pelo natural e pelo simples disso, né? Nós estamos falando, eu citei aqui, por exemplo, a inveja, brinquei com você, né, minha inveja de você. Alguém comentou aqui, que eu estou acompanhando Como é que eu poderia lidar com a inveja, né? Tô vendo. E aí alguém falou aqui, que bom que vocês tocaram nesse assunto da inveja, eu também me vejo com isso. Como lidar com isso, né? Como lidar com a inveja? Para você, Marlon Requidal, como lidar com a inveja? Aonde está escrito que tem que lidar com a inveja? Marlon Requidal, em poucas palavras, esse assunto simples. Resume para a gente. Aonde disseram que tem que lidar com a inveja? A gente não pode ter inveja. Com os nossos amigos, tá bom? Né? A gente não pode ter inveja. Eu acho que isso também, Andrei, mas é legal essa questão aí, porque eu acho que isso apavora um pouco as pessoas nesse ir para dentro, que eu começo a ver que eu tenho inveja, eu começo a ver que eu tenho medo, que eu tenho raiva, que eu tenho um monte de coisa, e a gente criou um discurso que ele fica muito difícil de ir para dentro. Né? Eu digo porque eu vivi muito desse processo de começar assim a buscar em Kardec aonde que está dizendo que não pode, né? Aonde Jesus disse que não pode ter inveja, porque se Jesus é modelo e guia, aonde está a frase que ele disse não pode ter inveja? Né? A regra máxima é não seja invejoso e nem orgulhoso e nem arrogante. Não existe isso em Jesus. E acho que isso foi um movimento que eu precisei fazer. Eu fui reler todo o Evangelho, né, e eu digo para as pessoas, vai ler o Evangelho, não é o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ler o Novo Testamento, né? Eu precisei ler para ver aonde que está, né?
E a proposta que tem de Jesus é de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu posso ter inveja da Suzana se eu não a trato mal, se eu não desrespeito e continuo tratando como eu gostaria que ela me tratasse. Qual que é o problema de eu ter inveja? Qual que é o problema de eu me irritar se o Andrei falou um negócio ou de eu ter raiva de outra coisa? Se eu conseguir seguir o mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então acho que esse pensamento você precisa cuidar da relação com o outro, né? Você tem inveja, você tem arrogância, você tem, sei lá, tantos comportamentos aí que a gente não gostaria de ter, mas tá tudo bem se você conseguir manter essa linha de relação com o outro, de fazer ao próximo só o que você gostaria que o próximo te fizesse, fica tudo bem. Eu tô falando isso porque eu acho que daí fica mais confortável da gente para dentro, né? Porque você começa a ir olhando e começa a ver essas coisas, meu Deus, então vamos pro Facebook, vamos pro WhatsApp, vamos buscar alguém para conversar, vamos postar uma coisa para se aparecer, e porque a gente tem ainda um discurso muito repressivo e isso impede a gente, né, de viver para dentro. Então a gente está em casa, mas está o tempo inteiro na internet, na televisão, falando para as pessoas, né? Quando começou essa pandemia, eu vi muita gente falando assim, porque é uma proposta da gente se amar, é uma proposta da gente se amar, porque a gente vai viver o amor. Eu digo, gente, não estou concordando muito com essa história de se amar, porque esse vírus está obrigando a gente a se isolar, né? Então, falei, não tá me parecendo muito interessante, assim, essa coisa de se amar, se a gente não pode mais nem se abraçar, então, né, quando a gente se encontra. Não tá fazendo muito sentido esse negócio de se amar. E aí eu comecei a pensar que, para mim, essa proposta tinha a ver com esse olhar para dentro, né? Mas enquanto a gente ainda tem um olhar muito exigente, enquanto a gente quer ser santo, perfeito, bem resolvido, sem inveja, sem ressentimento, sem mágoa, sem nenhuma dessas coisas, fica impossível olhar para dentro, né? Você criou, inclusive, uma indústria em relação a isso. Do mesmo jeito que tem uma indústria que tenta vender o corpo perfeito e as pessoas compram uma revista Perca a Barriga em 3 semanas, mesmo sabendo que o máximo que a gente consegue é ganhar uma barriga em 3 semanas. Perder, não. Também criou-se uma indústria da satisfação pessoal e de você ficar bem, da felicidade, sabe? E até pessoas que não têm o mínimo de conhecimento na área, nunca atendeu um paciente, nunca nem na própria vida desenvolveu equilíbrio, começa a vender equilíbrio e felicidade. E isso criou uma indústria, segunda indústria, que é depois dessa, é a indústria da frustração. Porque as pessoas prometem que vão transformar os outros, algo que somente o indivíduo pode fazer por si, né? Prometem, vendem essa promessa de resolução, as pessoas compram, não conseguem sentir isso e se frustram. Então, a indústria da felicidade que é a indústria da frustração, porque por trás disso é uma mentalidade infantil e fantasiosa de querer que o mundo não seja dual. Então, tem um contozinho muito rápido que eu vou contar, um conto indiano, que um príncipe indiano queria um quadro que representasse a paz. Ele mandou as pessoas pintarem esse quadro. E aí, ele chegou, o primeiro quadro era aquele clássico jardim do Éden, perfeito, com harmonia profunda, que para o pintor era a representação da paz, né? Ele olhou vários quadros até que ele chegou num quadro em que havia assim um ambiente mais caótico, com muita dificuldade, seca, pedras, árvores retorcidas, mas havia uma árvore e um galho, nesse galho estava verde, nesse galho tinha um ninho, e nesse ninho tinha um pássaro, tinha uma mãe cuidando. Ele disse, eu quero isso aqui, isso é o que representa a paz. A paz não é um estado de bem-estar completo. É, mesmo com o ambiente inteiro contrário, você permanecer tentando construir dentro de você a paz, porque as pessoas querem que o mundo não seja dual. Elas querem, assim, que o mundo inteiro fique em paz para elas serem pacíficas. Elas querem que o mundo inteiro não sinta inveja para elas não sentirem também. E aí, qual é o mérito disso? É como alguém que coloca alguém numa tinta azul e ele sai azul, ele não ficou azul por o mérito dele, ele ficou porque o ambiente estava mergulhado numa positividade, ou tudo azul e você sai. Então a gente tem que entender que nesse processo desse mergulho interno que Suzana se viu aí, tem que fazer, eu estava também nessa, sabe, Su? Assim, eu tenho que mergulhar, e eu trabalhando mais, e as pessoas começaram a pensar o seguinte, porque eu também passei por esse processo que o Andrei falou, que o Marlon falou, tenho que diminuir a rotina, porque eu não posso todo final de semana estar fora de casa, porque aí eu vou perder o maior compromisso que eu tenho nessa encarnação, que é com a minha família. O que está ficando cada vez mais evidente, que é exatamente esse lugar que está nos reabastecendo agora, familiar. Eu comecei a desacelerar esse processo, e algumas pessoas começaram a dizer assim para mim, Andrei,
mas você tem que fazer isso, você tem que viajar todo final de semana, você está aqui para isso. Seu compromisso é com o movimento espírita, não é com a sua casa. Eu disse, não é com minha casa e com o movimento espírita, né? Tem pessoas que começaram a convidar muito e você não consegue dar conta da agenda. E aí a gente tem 2 problemas que eu acho que a gente pensa sobre essa coisa também, né? Quando a gente ficou em casa, aí todo mundo achou, não, agora ele pode fazer tudo, porque ele está em casa, então ele pode fazer um monte de palestra virtual agora. E aí eu comecei a dizer muito sim, comecei a não ficar com Janine de novo. Eu ficava aqui o tempo inteiro, nesse escritório, e ela começou a ficar magoada, porque eu não estava com ela. Não estava, porque assim, eu disse assim, poxa vida, e o que eu não estou entendendo? Eu preciso dar uma parada real. Eu não posso. Não é porque eu estou em casa que, se eu for dar uma palestra, eu não tenho que estudar essa palestra, eu não tenho que preparar esse conteúdo, eu não tenho que dar essa entrega. E eu ficava aqui o tempo inteiro trancado. Eu comecei a dizer não, e as pessoas começaram a ficar chateadas comigo. E aí eu lembrei que uma pessoa disse assim: você não tem medo das pessoas no movimento, algumas pessoas ficarem magoadas com você? E eu disse: não, eu tenho medo de Janine ficar magoada comigo. Porque o meu compromisso prioritário é comigo, com ela, com a nossa relação, e eu posso fazer muito, e a gente pode, por exemplo, estou fazendo essa palestra aqui agora falando sobre esse tema, olha que interessante, e aí, imagina que daqui a pouco, quando a gente desligar o telefone, chegue no WhatsApp de cada um de vocês pedidos de vários lugares para falar esse mesmo tema online em outro canto. Essa palestra não já está aqui? A gente não está falando sobre isso, ela não está gravada no YouTube, ela não pode ser repassada por vários lugares, porque tem que ser exclusivamente naquele horário para aquela instituição. Às vezes, eu sei que muitas vezes é imbuído da melhor das intenções que alguém faz isso, mas às vezes há um quê de egoísmo de não se colocar no lugar do outro, né? E perceber que, assim, tem conteúdo vasto hoje em dia, que a gente está precisando hoje em dia é muito menos repetir esses conteúdos e muito mais tentar viver um pouco do que a gente já sabe, como a fala de Suzana começou aí falando sobre a necessidade de coerência psíquica que a gente está querendo construir, longe de querer ser idealizado, de querer ficar assim como Cristo, né? O verbo que se fez carne, porque não havia distância entre o que ele fazia e o que ele falava, mas tentar aproximar isso um pouco mais. E a gente precisa de tempo para fazer isso. Senão a gente fica só reverberando conteúdos que a gente não está conseguindo construir em nós. E essa naturalidade para lidar conosco mesmo, talvez seja um vai para dentro que seja muito importante, né? O Marlon está fazendo uma série de estudos no canal dele, falando sobre esse vai para dentro, e esse reconhecimento das emoções é extremamente importante, porque as pessoas estão falando aqui da inveja, né? A inveja tem um lado muito positivo também. A inveja pode te mover a, através da admiração, querer conquistar algo sem destruir aquilo que é do outro. Se a inveja se torna destrutiva, então eu preciso aniquilar o que é do outro para que eu sinta que eu tenho, ou para lidar com a minha frustração de não ter, então ela é muito negativa. Mas se ela é uma admiração que fala, poxa, que coisa bacana aquilo ali, eu admiro, eu quero também quero atingir aquele estado, eu também quero alcançar, só que eu vou pelo meu próprio caminho, eu vou pela minha própria via, eu vou pelo meu próprio ser, né? Então, a questão é que quando a gente briga com as emoções e briga conosco mesmo, dizendo eu não posso sentir isso é errado, e fica nos conceitos de certo e errado, a gente entra num maniqueísmo que é um amor amoral e não é um amor a si mesmo. E ficamos mais querendo estar bem diante de padrões do que estar inteiros diante de nós mesmos. O mais importante nesse movimento do Vai para Dentro talvez seja exatamente a inteireza, não é a perfeição. Perfeição é impossível, perfeição é um ideal inatingível. Nós temos que estar inteiro, e inteireza é reconhecimento de luz e sombra, é consciência, é olhar para si, é estar nessa busca permanente, porque essa sombra não acaba nunca, e ela vai estar sempre, né, mais profunda. Quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que não sabe, quanto mais a gente mais percebe que ainda não é. Então, esse expandir vai ficando também cada vez mais clara a nossa pequenez e a nossa limitação. Então, se a gente pode lidar com isso com naturalidade, é muito legal. Nós estávamos no Evangelho da Fraternidade Sem Fronteiras, com os multiplicadores recentemente, um momento que nós temos feito para poder uniformizar entre nós os valores que pertencem à fraternidade. E os multiplicadores são pessoas que têm uma extrema capacidade de fala, de mobilização social, de pessoas, etc. Mas, interessantemente, que chegou no Zoom, na hora da nossa reunião, e todo mundo ficou calado.
E aí eu perguntava, quem quer fazer uma prece? Quem se oferece? E aquele silêncio sepulcral. E aí alguém falou, nós estamos tímidos. Né? Eu falei, olha, isso daqui não é lugar para tímidos, isso daqui é lugar para os vaidosos assumidos. Porque nós todos, entendeu? Somos vaidosos. Aliás, o que é a timidez se não um orgulho disfarçado? O tímido nem se coloca em risco, nem arrisca a própria imagem por medo de poder ameaçar a própria imagem, né? Então, aí foi muito interessante porque então todo mundo começou a rir e todo mundo começou no chat a brincar, ok, somos vaidosos mesmo, então vamos lidar com a nossa vaidade, e a espontaneidade de repente reapareceu, e vamos fazer uma prece, vamos falar. Imagina se Paulo fosse tímido, hein? Já imaginou? Se ele tivesse coragem de enfrentar uma multidão, não é, Rossandro? Você para entrar ali na frente de um público de 3 mil pessoas, né? Então eu acho que isso é importante. Suzana, muito legal. Muito sobre isso, né, Suzana? Sobre essa naturalidade. A gente tem falado muito disso com Marlon nos últimos tempos, né? Marlon, você quer falar? Eu acho que o legal de Paulo, né, quando o Rossandro falou isso, é dele dizer que tinha um espinho cravado na carne por um anjo de Satanás, né? Acho que esse processo do ir para dentro, ele faz a gente reconhecer as nossas imperfeições, né? Os espinhos cravados na carne, porque quando a gente se acha muito, então fica difícil de ir para dentro, porque você vai encontrar inevitavelmente os aspectos sombrios, as questões que são irresolvíveis nesse nível evolutivo que nós estamos, né? Os espíritos dizem que a gente está muito mais perto do começo do que do fim da jornada, então a gente vai achar muitos temas irresolvíveis, e ainda no movimento espírita as pessoas estão querendo resolver a inveja, resolver o orgulho, resolver a vaidade, estão querendo resolver como se a gente já estivesse no nível do estamos terminando já, agora eu já me livro dessas coisas e já viro espírito puro. E aí quando Paulo tem que ouvir de Deus que ele precisa do espinho cravado na carne para não se exaltar, eu acho isso fantástico, né? Isso para mim é o consolo de cada coisa que eu enxergo, eu digo, meu Deus, eu não acredito que eu também tenho isso, não acredito que eu também sou essa coisa, não acredito que eu estou me vendo repetindo essas coisas e esses comportamentos, né? Aí a gente lembra de Paulo, de que é bom ter o espinho cravado na carne, né? Porque quando você reconhece as tuas presepadas, eu gosto de dizer as tuas lambanças morais, você não exige tanto dos outros, você compreende mais as pessoas, você tolera, porque você vai dizer, ele não podia ter feito isso comigo. Poxa, mas quanta coisa eu faço com as pessoas, quantas bolas fora eu dou, quantas coisas erradas eu faço, né? Então, esse espinho cravado na carne que o processo de autodescobrimento vai proporcionando, pelo menos para mim, teve um efeito muito significativo de baixar a bola. Tipo, meu Deus, Marlon, olha quem que você é para você achar que pode, para você achar que é o dono da verdade, para você achar que sabe dizer, para você querer exigir das pessoas o quê? Se está no meio dessa lambança, você está exigindo o quê? Não, eu vou dar conselho para as pessoas, ou eu vou me colocar como referência. Vem aqui em casa para ver como que é referência, né? Então, daí eu acho que muito desse discurso, quanto mais a gente se aprofunda e mais a gente vai olhando os nossos aspectos sombrios, mais dissolve essa coisa egóica, né? Esse discurso tão raso que a gente ainda tem no movimento espírita, né? Eu vou entrar para dentro um pouquinho, escutando vocês falarem aí e sentindo. Então, um dos grandes medos que eu tenho é do que vai acontecer no momento em que tudo isso terminar e a gente voltar para a antiga normalidade, né? Que muitos dizem que não vai ser exatamente a mesma coisa, mas que... Mas a gente vai voltar para o ritmo, eventualmente, um ritmo mais normal de vida. E quando eu falo isso, eu sinto um aperto dentro do meu peito, porque, de verdade, ontem à tarde, nós saímos para andar de bicicleta e Jake achou um lago, parou para pescar, que ele sempre sai levando a varinha de pescar dele. Sherry ficou com ele. Eu voltei para casa com Tati, e Tatiana foi ver o show lá que ela gosta. Eu sentei no meu jardim e fiquei assim, olhando para as flores, que eu também gosto de plantar, e o céu estava azul e estava uma temperatura perfeita.
E eu me permiti, naquele momento, descansar. E aí o sentimento que eu tenho é: por que eu não me permito descansar? Por que é tão difícil fazer essa pausa, não é? E a gente vive dentro de uma compulsão, de uma necessidade de fazer, de provar, de acontecer. Então, nesse momento, sim, conversando com o Rossandro falou outro dia: nossa, eu adoro ver as suas postagens com os meninos. E tinha uma postagem de Jake pulando de uma ponte dentro de um canal aqui num campo de golfe, que fechou o campo de golfe, as pessoas invadiram, e aí ele falava daquele momento, daquela imagem feliz, não sabendo que no dia anterior ele tinha visto outros meninos pulando e queria pular. E eu falei para ele: meu filho, você não pode pular, porque eu não sei a profundidade disso, nós não conhecemos isso, não sei se é possível. Ele ficou tão zangado comigo, saiu andando de bicicleta, voltou para casa, foi um estresse total. Levou um tempo para eu e o Chay conseguir acalmar a criança, mas a gente reveu, fizemos um plano, no dia seguinte levamos ele lá, ele entrou, mergulhou, botou a mãozinha para cima para estudar a profundidade do canal, e aí finalmente deixamos ele pular e ele ficou feliz, e a foto reflete o momento feliz do pulo, mas não reflete o estresse que antecedeu aquele pulo. Isso é importante a gente falar, para lembrar as pessoas que as redes sociais, elas refletem só isso, um momento, né? Mas não um processo. Mas por que eu estou falando isso? Porque até poder estar em casa mais presente, lidando com esse estresse, é uma coisa que me faz feliz. Estar presente, estar tendo esse tempo, a qualidade desse tempo, que inclui o pulo feliz e inclui todo o caminhar para que aquele pulo pudesse acontecer, não é? Então, assim, a minha ansiedade nesse momento é no que vai acontecer depois. Eu preciso... E isso é um processo, não é? Que vai levar provavelmente essa encarnação e algumas, e entender então qual é o buraco dentro, qual é a força inconsciente, semiconsciente, que faz com que a gente opere dessa maneira e às vezes pegue até os próprios conceitos doutrinários e use contra a gente mesmo. Então, a fala de que, por exemplo, o tempo é precioso, o tempo da encarnação. É necessário aproveitar este tempo para fazermos o máximo possível. E muita gente entende esse fazer o máximo possível como fazer para fora, não é? Continuar nessa avalanche de realizações externas. E então, parar é complicado, porque parar dá culpa. Parar não só cria ansiedades, não é? Mas às vezes a gente não se acha nem merecedor, para falar a verdade, de poder parar, de poder... Então, não sei se vocês escutam, mas a minha voz está cheia de... né? Estou sentindo na minha pele, nesse momento, os sentimentos. Então, vou concluir dizendo, acho que eu estou indo mais para dentro do que eu pensava. Ganhei consciência agora, né? Ganhei um pouco de consciência nesse momento, processando com vocês. Para isso, a gente tem bons amigos. Você falando sobre isso, e a sua fala é como se você estivesse refletindo sobre tudo que está acontecendo no mundo empresarial corporativo, né? Se você perceber, por exemplo, o burnout está ganhando... Eu tenho um amigo chamado Jaime, o Andrei conhece muito, a gente conversa muito sobre isso, porque Jaime é um executivo de mercado, e a gente está até escrevendo um livro sobre isso, sobre o quanto as pessoas estão enlouquecendo e sofrendo por metas. Você tem que ter o corpo perfeito, você tem que ter o casamento perfeito, você tem que ter a relação sexual perfeita, você tem que ter a espiritualidade perfeita, você tem que ser o cidadão perfeito, e você tem que produzir. O mundo completamente nos exteriorizou de um modo tal que aí o mundo percebeu que a gente é que tinha feito isso e ele agora fez um movimento contrário, do equilíbrio, da maré que avança e da maré que recua, e que a gente estava só avançando, e estava virando tsunami.
E aí, em algum momento, tem que ter um equilíbrio, sabe? E aí, essa coisa que você está falando, né? Eu até estava pegando aqui para mostrar para vocês, que o André estava falando do pôr do sol. Eu moro aqui no 21º andar. Gente, olha que coisa linda. Eita, não é isso Opa! aqui. Entrou uma foto de uma amiga minha. É uma atriz. Aqui, Ei, ó. Rossano! Pois é. Maravilhoso isso. É? Olha só. Maravilhoso, maravilhoso. É porque eu botei no Instagram e entrou a Mariana Chimenez, que é uma atriz. Olha que legal, gente. Aham. E aí você vê, eu não via isso. Você sabe que eu tenho uma câmera na varanda do apartamento, e viajando muito, eu de vez em quando colocava a câmera no meu celular para ver o pôr do sol virtual da minha casa, que eu não estava nela. Uhum. E aí eu pensei assim, eu vivendo isso ontem, passando muito tempo com Janine, e ela a gente tem uma minissérie que a gente adora assistir, que é This Is Us, que é da Amazon Prime. Ela é muito linda, essa minissérie, é muito humana, muito familiar. E aí foi interessante porque na hora que tem uma cena lá que o cara vai encontrar a namorada, a esposa dele, assim, você não foi apenas a pessoa mais importante da minha vida, você foi a salvação da minha história, né? E você às vezes precisa desse tempo de estar junto para olhar e perceber, é realmente isso. Eu vinha no movimento, te encontrei e o movimento mudou, e eu não sei se eu conseguiria ir bem se eu continuasse em linha reta. E esse seu encontro comigo foi muito importante. Então, assim, às vezes é preciso disso. E eu acho, sabe, Suzana, que vocês perguntam, quando tudo voltar, como é que vai ser? Vai depender da escolha de cada um de nós. Se a gente vai querer voltar para o mesmo ritmo, continuar preso à mesma satisfação exterior que existe, ou se a gente vai querer olhar para dentro e vai olhar e pensar assim, poxa, eu aprendi tanta coisa, claro que eu não vou poder toda tarde estar olhando o jardim da minha casa, depois de ter levado o filho para pular no lago, mas eu posso fazer mais isso, eu posso equilibrar essa maré que avança, essa maré que recua. É importante esse equilíbrio, né? É tão bonito isso que vocês estão falando, Suzana. É muito interessante você falar isso, né? Agora eu percebo mais para dentro, né? Porque a minha percepção como amigo, como pessoa que te observa, é de uma pessoa super conectada com o que é dentro. Eu acho que você, aliás, demonstra uma conexão com o essencial cada vez maior, e isso é muito lindo. Enquanto eu te ouvia falar, eu lembrei do irmão Jacó, que na verdade é o Frederico Figner, no livro Voltei. E a essência do livro todo, psicografado pelo Chico há tanto tempo, é ele que foi, né, tão celebrado aqui pelas suas conquistas no campo da radiofonia e também como presidente da federação. Ele se dá conta que chega no mundo espiritual e fez muito para o lado de fora e deixou-se de iluminar por dentro. Então tinha sido um trabalhador espírita muito ativo, alguém de muita palestra, alguém de muito compromisso, de muito movimento fora, mas de pouco movimento dentro. Então eu tenho pensado nisso, no que representa essa interiorização cada vez mais profunda. Eu acho que todos nós que estamos aqui somos pessoas sinceras e honestas e sempre fomos naquilo que fizemos, né? Nunca vi nenhum de nós fazer cena no palco ou estar numa palestra fazendo algo que estivesse desconectado completamente da vida. Mas a minha reflexão, muito em sintonia com aquilo que o Rossandro falou, foi agora de o que mais me move por dentro. Então, eu tenho recebido muito convite para palestra, para live há muito tempo, e eu recuso a grande maioria, porque para mim, nesse momento, na minha vida, particularmente, a Fraternidade Sem Fronteiras tem um destaque maior, e o trabalho que ela está me proporcionando enquanto escola é, para mim, extremamente importante, para mim, para o meu desenvolvimento, para aquilo que eu tenho a oferecer no mundo. Eu tenho dito para as pessoas que eu tenho decidido, ao invés de falar de Jesus, experimentar viver Jesus. E como isso não é conquista na minha alma, como isso não é natural, como eu não tenho virtude conquistada para demonstrar, eu me inscrevi nessa escola de amor que é a Fraternidade Sem Fronteiras, que traz um trabalho tão humano, tão bonito, tão possível, e a mim ele tem feito o melhor movimento de estímulo, né? Então, por exemplo, nessa quarentena, se as coisas diminuíram do lado de fora, na Fraternidade Sem Fronteiras aumentou muitíssimo. Eu imaginei que num tempo de quarentena a solidariedade das pessoas fosse diminuir, e na verdade ela multiplicou.
E o trabalho nosso em casa, com a fraternidade, na divulgação e nas coisas, triplicou nesse período que nós estamos quarentenados, né? Então é isso. Só me deu vontade de compartilhar com essa reflexão do voltei, sabe? Esse movimento de o que representa, né? A gente fazer muito do lado de fora sem fazer do lado de dentro. Eu acho que o triste, assim, quando eu ouço o Andrei falando, é que Freud já veio há mais de 100 anos dizer, olha, tem muita coisa que está acontecendo dentro, você não sabe que está acontecendo dentro, e nós vamos dar o nome a isso de inconsciente, né? Então, não é uma coisa clara, né? Não é assim, eu sei que eu não tenho isso, né? Quando o Andrei está falando do irmão Jacó, não era uma coisa assim, eu sei que eu tenho essas pendências e eu vou fingir que não, eu vou esconder isso de mim. Eu tenho certeza que eu estou fazendo, eu tenho certeza que eu estou avançando, eu tenho certeza que não tem esses sentimentos dentro de mim. Por que eu tenho certeza? Porque tudo isso está na consciência, né? No consciente, se for usar a terminologia correta, no consciente, e aí eu não enxergo porque está no inconsciente. Então, eu acho que esse convite do vai para dentro é para também a gente descobrir que existe muito mais coisas do que a gente está alimentando aqui no consciente ou na racionalidade, e que muitas vezes só no momento de privação, aonde não tem para onde você correr, aonde a rotina ela vai te obrigando a entrar num estado de angústia e de frustração, que você dá uma entrada um pouco mais, né? Porque a gente ainda tem muitos elementos de distração. A gente aí tem, eu brinco que essa história de Facebook e de Instagram foi feito pelo demônio, né? Porque, meu Deus, que ferramenta boa para você fugir do contato consigo, né? Porque você fica olhando ali para a vida das pessoas, você fica olhando para fora o tempo todo, né? Então, às vezes a gente precisa desse estado de maior fechamento, e eu fico com uma sensação que a gente não vai voltar logo, sabe? Quando eu ouvi, eu não sei se vocês viram aquela fala do Divaldo, dizendo que por misericórdia de Deus vem esse vírus que viria no lugar de uma terceira grande guerra mundial, né? Eu fiquei pensando, poxa, uma terceira guerra mundial agora geraria um estrago imenso no nosso planeta. Então esse vírus não pode ser uma coisa de 1 mês ou 2 meses de lockdown, onde a gente dá uma paradinha e daqui a pouco a gente volta a ser tudo como era, né? E aí a ciência já tá todo mundo de cabelo em pé, porque a gente não sabe se esse negócio recontamina, a gente não sabe se a pessoa baixar a imunidade, se volta o vírus, se quando baixar a imunidade se transmite, segunda, terceira, quinta onda, e como que vai ser tudo isso, né? Então eu acredito que essa coisa vai ser muito pior do que a gente está visualizando, porque hoje, praticamente, a gente não viveu significativas mudanças, a gente não viveu reorganizações sociais, a gente não está, muitos poucos, né, estão discutindo esses novos sistemas econômicos, outros caminhos que a gente possa ter, e muito menos para dentro ainda, né? Então, eu fico pensando que a gente ainda precisa parar mais, e esse negócio vai nos forçando a ir parando, porque quando a gente vai vivendo esse estado de cansaço, quando a gente vai entrando nesse não tem para onde correr, onde o ego começa a baixar as resistências e começam a aparecer alguns conteúdos que antes, quando a vida estava toda organizadinha, esses conteúdos não apareciam, né? Eu fiz um programa acho que o Andrei que estava falando, né, lá do meu canal, do Vai Pra Dentro. Meu Deus, a quantidade de mensagens que eu recebi das pessoas logo no início, né, desesperadas, assim, tipo, eu não suporto conviver com meu marido, meu Deus, eu não tinha noção de que era tão difícil, os meus filhos, Marlon, eu tô vendo que eu não gosto dos meus filhos, meu Deus, eu tô vendo um monte de coisas, as pessoas desesperadas, porque chega uma hora que essas coisas começam a brotar, e é bom que apareçam. Né? A nossa tendência é entrochar todo esse negócio. Aonde que estava o desgosto do filho? Aonde que estava a raiva do marido? Aonde que estava a frustração? Onde que estava tudo isso? Estava tudo no inconsciente, né? E agora o ego começa a perder forças porque não tem aonde se apoiar, porque não tem alimentos externos, não tem como fugir, e aí esses sentimentos começam a aparecer, as pessoas se assustam, eu digo, gente, não tem porquê de se assustar, já estava dentro de você.
Você só não estava percebendo que esse negócio era teu, mas já estava dentro de você. Então agora vamos acolher esse negócio e vamos aprender a viver com essa coisa. Não, mas eu quero me livrar disso. Não, você não vai se livrar disso, porque isso já estava dentro de você. E você tentar se livrar disso só vai fazer com que isso reprima e vá de volta para o inconsciente. Né? Então, não vamos nos livrar, vamos olhar para essas coisas, vamos aprender a suportar quem nós somos, vamos, como o Andrei falou, né, descer desse pedestal que a gente se colocou. Então eu vi assim, eu decidi que eu não ia mais pôr relógio para acordar. Para que colocar despertador se o meu primeiro paciente é sempre 1h30 daqui, né? Ou no máximo 12h30? Para que colocar relógio para acordar? Vou acordar na hora que o meu organismo quiser. Mas até uma semana atrás, e isso nós já estamos aqui há mais de um mês aqui fechados, até uma semana atrás, eu ainda me sentia culpado de não ter o relógio. Mas eu tô falando isso de um mês aqui, mas eu tô falando de já tentar não pôr despertador desde que eu cheguei em Londres, há 6 meses atrás, eu nunca consegui. Aí no lockdown eu falei, não, agora eu vou tentar. Porque tem que aproveitar o dia, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo. Aí é uma coisa assim, tá, eu acordei tarde, mas ó, eu fiquei trabalhando até de noite. Não, mas eu fiquei escrevendo bastante. Não, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Tipo, ó, não vou pro inferno, pelo amor de Deus. Eu tô aprendendo aqui, mas eu tô fazendo uma outra coisa boa aqui para compensar, né? Agora quem tá com inveja sou eu. Não, somos dois. Você tá falando aí, eu tô pensando na Suzana, falando do que a gente sente, e eu tô olhando para isso pensando assim, como que ele pode ficar dormindo a manhã inteira se a gente acorda às 7 horas da manhã? Mas 4h30 aqui, 4h30 da manhã. É uma desgraça, né? Porque veja, né? Independente dos contextos, né? Se é 4h30, se é 1 hora, mas parece que as cobranças elas são as mesmas. O que quer dizer que elas não têm fundamento? O que quer dizer que elas são coisas que nós colocamos aqui dentro e que se você tiver, porque antes quando eu acordava às 8 eu também me culpava porque tinha que acordar às 7h15, porque tinha que acordar às 6h30, agora quando acorda, sei lá, qualquer hora. Então, isso mostra que não é uma coisa concreta, não é uma quantidade que você produza, que daí a Suzana deita lá e diz, agora ficou tudo bem. É uma cobrança que parece que não para nunca esse negócio. Nunca é suficiente, né? Porque é uma questão egóica, então nunca vai chegar. Como não é uma questão interna, ela nunca vai chegar. Você pode ser o mais bonito, o mais produtivo, você pode fazer tudo, o ego, como tá olhando só para fora, ele nunca vai parar e dizer, agora fiquei ok. Porque olhando para fora e se comparando, né? Olhando para fora e se comparando, que é esse padrão que Andrei falou da inveja que é mais infantilizada, que não é aquela cobiça motivadora, em que eu olho para o outro e aquele movimento do outro em mim instiga um processo de progredir, que às vezes eu estou numa inércia e aquilo me instiga. E aí a gente fica nessa produtividade, que aí o movimento espírita, a doutrina é muito perfeita, mas o movimento, nós somos o movimento. Nós não estamos falando aqui de pessoas lá fora, nós estamos falando de nós 4. Né? Ninguém tá aqui apontando o dedo para o movimento espírita, a gente está apontando os nossos dedos para nós mesmos. Nós pegamos essa lógica do mercado de produtividade, de resultado, de números e levamos para o movimento. Né? E é comum uma pessoa ligar para você e dizer assim, você tem que vir aqui para o meu evento, o Vanderlei já passou por isso, vocês já passaram, porque vem 1.000 pessoas. Você venha porque no salão do meu centro cabe 3.000 pessoas, como se a nossa motivação para seguir o Cristo fosse numérica, é como se fosse coisa do mercado. Você entende essa lógica que o mundo material, Maya, a grande ilusão da matéria, como diz os hindus, ela entrou no mundo das religiões, nos capturou por dentro, nos enganou e nos fez se afastar da nossa essência, vendendo as mesmas coisas, os mesmos resultados, como se a gente tivesse uma bolsa de valores. Vamos ver qual é o evento que dá mais gente, vamos ver qual é a transmissão ao vivo que dá mais pessoas vendo, quando na verdade é uma quantidade muito mais de transformações muito imperceptíveis para os outros, porque a gente não está, é a ideia de que eu não estou aqui para agradar as pessoas, mas para construir novas possibilidades, acessar esse inconsciente que é tão doloroso, né, e que faz com que as pessoas estejam vendo, por exemplo, esse casamento que às vezes já estava muito disfuncional, mas que o shopping não deixava eu ver, que o corre-corre não deixava eu ver, essa relação com os filhos que quase não existia, mas que parecia que existia, porque a gente estava morando junto, mesmo cada um no seu smartphone, né? E aí vem uma minissérie disruptiva como Black Mirror, meio que de forma distópica mostrar o quanto a gente estava entrando num processo total de afastamento. Eu lembro que quando eu comecei a viajar muito, eu me sentia culpado de não estar lendo o livro no avião quando eu vi alguém lendo.
Embora eu tivesse feito uma palestra tipo em Manaus, de 8 da noite, pego um voo de 3 da manhã, chegado em São Paulo, feito em escala para ir para Porto Alegre, depois subir para Gramado, ou seja, eu estava feito um zumbi de sono, eu ainda estava me cobrando, tá lendo. Aí foi quando eu disse para mim, poxa, mas o que você está precisando agora, você não é ler, você está precisando dormir. Até porque se você for ler agora, não vai absorver nada do que você vai ler, porque você está precisando... Então, Janine dizia que eu tinha culpa por dormir, né? Mesmo que eu dormisse assim 3 da manhã, eu tinha que acordar de 7, ela fazia assim, pelo amor de Deus, vai dormir, ela me dizia, você pode, você merece, você deve dormir, né? Mas a lógica da produtividade, do número, tomou conta, e a gente nunca se dá conta. Eu lembro daquele filme que é o Advogado do Diabo, vocês lembram? Que o cara vai lá, tem todo um processo, um filme muito massa, é o Al Pacino, se eu não me engano, né? E no final das contas ele volta pro início da cena, e aí ele não defende o cara que é um pedófilo, que ele se torna um sucesso, porque ele defende esse cara, começou a defender criminosos. Ele volta para a cena inicial do filme, e aí ele não defende mais o cara. Aí o diabo já aparece como, simbolicamente, como jornalista, e diz, ai, que massa, você resolveu deixar de ser advogado agora porque você não quis defender um criminoso, você tem que dar entrevista, você tem que ir para as redes sociais. Aí ele faz assim, eu vou. Aí quando ele sai assim, o cara faz assim, ai, vaidade, adoro esse pecado. Tipo assim, é como se as estratégias que são montadas para nos desviar da essência, elas vão se modificando e nos enganando, e a única forma de não cair no início novamente é o conhecereis a verdade. E uma verdade que não está posta fora. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se eu fico buscando fora essa verdade, eu continuo fugindo dessa essência e vou ser sempre capturado pelas muitas formas mágicas que o mundo tem de me desconectar de mim mesmo e assim me desconectar de Deus. Você falou aí, Rossandro, dessas estratégias. Eu fiquei me lembrando, por exemplo, de um evento que eu recusei só pela forma como eu fui convidado. As pessoas... o convite chegou assim, Andrei, nós estamos te convidando para esse evento da entidade X, que vai ter tantas mil pessoas e vai reunir os grandes expoentes da doutrina espírita. Aí eu pensei assim, bom, eu não sou grande expoente da doutrina espírita, se eles me consideram, eu não quero ser, esse não é o lugar que eu quero ter, e eu lembro que eu recusei como um exercício meu interno de não morder essa isca, ou, se já tinha mordido, de cuspi-la, né, de exercitar, mas esse tem sido o mote mesmo, e eu acho que ele ajuda, dentro do movimento, a gente a exteriorizar cada vez mais e ficar nesse falso referencial externo, né, de que é o aplauso, de que é o número, e de que são essas coisas que são importantes. As pessoas estão perguntando aqui no YouTube a respeito da culpa. O Marlon citou a culpa, que a gente fica, né, Andrei, diante da produtividade. antes de você... Deixa eu interromper, perdão. Antes de você passar para a culpa, deixa eu só fazer um rápido comentário sobre o que você falou. Né? Uhum. O que eu acho interessante a gente pensar quando a gente coloca a questão dos convites, não é? É como essa dinâmica... E o Rossandro já falou isso, mas eu gostaria de reiterar, porque ele começou a fala dele dizendo que ele estava falando de nós quatro, não é? Então, quando a gente pensa em vai para dentro, esse mecanismo da busca do reconhecimento, do aplauso, da evidência, ele é um mecanismo que prevalece portas adentro de todos nós, né? Todos nós somos movidos por isso. E aí cada um sabe de si. Mas é uma coisa que eu tenho... eu vou dividir aqui com vocês. Vocês sabem, por exemplo, alguns conflitos a gente... entre expor o trabalho e essa trilha de vaidade, né? Porque a gente... Quem não gosta de aplauso? Vamos falar honestamente. Se a nossa conversa é honesta, não é? Quem não gosta de aplauso? Quem não gosta do reconhecimento das pessoas, do carinho? E qual de nós não acompanha um número de likes? E o que é isso no final do dia? Não é?
Então, é bastante desafiante. Eu acho que uma das coisas, eu posso dizer, pelo o quanto a gente se conhece, nós quatro, o quanto a gente já conversou sobre isso, é um desafio diário, buscar o equilíbrio, e é um processo que ele é ongoing, como a gente fala, ele é contínuo, né? Encontrar é muito difícil, é particularmente difícil encontrar esse equilíbrio entre dar cumprimento da tarefa. Antes da gente começar o nosso live, eu abri uma página do Fonte Viva que falava da fé inoperante, né? Então, o convite a colocar a nossa fé na forma de trabalhos, na forma de contribuição. Então, onde é que ir? Até onde você é movido por isso e até onde a busca desse reconhecimento. E o mais importante em tudo isso, eu penso, para cada um de nós, é pensar, mais uma vez, o que está dentro do nosso inconsciente que nos faz ter tanta necessidade da exposição, do reconhecimento, desse lugar especial, porque parece ser o denominador comum da nossa humanidade. Nós queremos ser especiais, todo mundo quer ter esse lugar especial, né? Eu estou falando assim meio, me parece um pouco errático, mas eu não queria deixar isso passar, porque eu acho importante que a gente enfatize que a gente não está falando de algo que não nos pertence, que está fora de nós, que não é parte das nossas próprias dinâmicas, né? Fala, Marcos. Mas eu acho, Suzana, que aí é que esse processo do ir para dentro, ele é profundamente terapêutico, né? Porque, por exemplo, hoje, quando eu recebo uma mensagem dizendo: Marlon, você mudou minha vida, ai, que coisa maravilhosa, é que isso, como eu consigo enxergar algumas coisas que tem aqui dentro, hoje isso não reverbera do jeito que reverberava há 5 anos atrás. E não é uma coisa do querer se diminuir, eu sou uma bosta e pronto. Não é nesse sentido, mas é assim, eu estou falando das coisas que eu li, né? Eu estou falando dos livros que eu li de Joana de Ângeles, as coisas que eu aprendi com Kardec, e eu estou repetindo essas coisas, porque quando eu olho para a minha vida sem esses conteúdos, é um horror. Então, eu acho que na medida que a gente vai aprofundando cada vez mais na gente mesmo, esse efeito lá fora, ele acaba sendo muito mais superficial, porque a gente vai percebendo que ele não dá para esconder as coisas que tem aqui dentro. Eu acho que a gente ainda atua muito fora quando a gente está na expectativa de que essas coisas escondam. Então, se eu ganhar muito dinheiro, eu sou maravilhoso. Então, se eu tiver 10 mil likes, eu sou maravilhoso. Então, se eu tiver 10 mil seguidores, eu sou maravilhoso. Então, se eu tiver 10 mil convites, eu sou maravilhoso. Então, se eu tiver 10 mil livros, eu sou maravilhoso. E aí, quando você começa a olhar para dentro, você sabe que você pode ter tudo isso. Você não é maravilhoso. Você é espírito inferior, em mundo de provas e expiações, tendo que se segurar todo dia, porque senão a coisa desanda, e se não tivesse a doutrina espírita na tua vida, você ia estar fazendo um monte de presepada lá fora. Então, o que eu queria dizer é que eu acho que quanto mais a gente se aprofunda na gente, aos poucos ou gradativamente, esses convites de fora, ou essas coisas lá fora, elas têm menos peso, porque a gente vai olhando e diz: nossa, mas essa pessoa não tem... Eu tenho uma inteligência, eu tenho facilidade de ler algumas coisas e de traduzir, eu tenho leitura de psicologia que ajuda as pessoas a entender, mas isso, enquanto desenvolvimento moral, é nada, né? É desenvolvimento cognitivo, é a habilidade de trazer para o dia a dia, mas eu não estou falando de quem é o Marlon, eu estou falando das coisas que o Marlon leu, das coisas que o Marlon viu, né? Você falou uma coisa, Marlon, que me lembrou muito do Retrato de Dorian Gray, né? Que é um romance em que o indivíduo, na verdade, ele está sempre jovem lá fora, mas ele tem um espelho em casa, e quando ele chega, que ele abre o espelho, ele já está muito velho, já perto de 100 anos de idade. E por mais que todo mundo lá fora veja com muita beleza e sempre cultue a imagem dele, mas no fundo, quando ele chega em casa, ele lida com esse real dele. Esse simbolismo que o romance de Dorian Gray faz, e tem até um filme, né? O Retrato de Dorian Gray também tem esse filme, ele fala muito disso. E uma das coisas que eu comecei a fazer que me ajudou muito nesse processo, porque eu penso exatamente como você, a gente é um mero repassador de conteúdo. O mérito pode ser assim: algum tem uma capacidade melhor de traduzir de um jeito ou de outro, tá? Alguém decora mais que o outro,
mas eu estou cansado de ver pessoas com profundo conhecimento espiritual e de uma pobreza de prática espiritual na própria vida muito grande, que conhecimento espiritual não se traduz em evolução moral. Isso para mim é muito claro hoje em dia. Mas uma coisa que me ajuda muito para mim, né, no meu movimento e quando a gente está falando isso aqui, a gente não está querendo dizer que a gente nunca mais vai aceitar convite, que não tem nada a ver com isso. Não, essa é uma das coisas que a gente faz, é uma das coisas que, como o Andrei diz, a gente faz com alegria, com contentamento. Mas hoje em dia, quando alguém diz isso para mim, como falar para você, como falar para o Andrei, como falar para o Divaldo, para Haroldo, para Alberto Almeida, para a Suzana, para qualquer pessoa que fala, primeiro eu me lembro assim, de uma coisa, da quantidade de gente boa que tem que o movimento espírita não conhece porque não convida, porque convida sempre as mesmas pessoas, sabe? E tem muita gente boa que precisava de ser ouvido, a gente teria que ampliar as falas, as muitas pessoas que poderiam contribuir. E uma outra coisa que eu faço é muito um processo assim, acolher sem me identificar. Eu acolho aquele carinho, mas eu não me identifico com ele pelo seguinte, porque eu sei que quando finalmente a pessoa consegue ver algo muito luminoso em mim, é quando em algum momento eu consegui permitir o Cristo em mim acontecer. Então, nunca no fundo, esse mérito é meu. Então, eu acolho com muito carinho, mas eu sei, né? Quem é Rossandro? Quem sabe quem é Rossandro é Janine. Quem sabe quem é Rossandro é Rossandro. Tá tentando se descobrir. Mas eu não rejeito essa coisa, mas eu também não me identifico com ela. Porque quando você se cola nesse personagem, nesse lugar que as pessoas, por muito carinho, querem lhe colocar, o perigo é quando você acredita no personagem, né? Que aí você cola aquilo ali em você, você não consegue, porque aí você não consegue mergulhar dentro de você. E na psicologia analítica, Rossandro, é mais pesado ainda, né? Porque assim, quando a pessoa viu aquele divino, ela tá projetando o divino nela. Dela, exatamente, né? Então, assim, que ela também tem. Se não tivesse aquele divino dela, ela não enxergaria em mim, como os políticos não conseguiam enxergar a pureza de Madre Teresa de Calcutá, ou como muitos católicos não conseguiam entender a postura de Francisco de Assis, né? Então, ela não está vendo o meu divino, né? Ela está vendo o divino dela projetado em mim. E assim como quando ela fala do Marlon arrogante, independente de eu ser ou não, ela não está vendo a minha arrogância, né? Ela está vendo a arrogância dela projetada em mim. Então, assim, é do outro por inteiro e completo, né? A gente acaba sendo só um start para um processo que é individual e que ia acontecer independente do lugar que a gente ocupe, né? Por isso que o elogio e a crítica, eles são parciais, né? Porque tanto em um quanto em outro a gente está falando da gente mesmo. Eu acho interessantíssimo. Eu ia começar a falar da culpa, a Suzana fez... Pode falar agora, já te dou permissão. Você não se sentiu culpada, Suzana, de interromper daquele jeito? Foi maravilhoso, porque eu ia falar que a culpa, ela vem das nossas crenças, das nossas fidelidades aos nossos sistemas de crença, sobretudo familiares, né, e aos sistemas de crença religiosa, etc., que nós temos. E a Suzana, na hora que ela interviu, eu olhei para ela, eu vi a mãe, eu vi a avó, eu vi o movimento espírita carioca inteiro, né, trabalhadoras espíritas fantásticas, porque a Suzana quase interviu, tipo assim, parem de falar do movimento, volta pra gente. O que é que vocês estão falando, né? Mas essa culpa, ela vem quando nós estamos afrontando um sistema de crenças, ou tendo que lidar, né, com crenças arraigadas dentro de nós. Acho que é importante a gente ver que esse autoconhecimento que a doutrina espírita propõe é o caminho de individuação que a psicologia fala. E esse caminho de individuação que a psicologia analítica nos propõe é um caminho de inteireza, de você se reconhecer cada vez mais si mesmo, expressar com espontaneidade e verdade aquilo que você é, e o que você é impermanente, muda o tempo todo, está em evolução contínua, e expressar isso em harmonia com o meio. Isso significa numa proposta ética em que não só o autorrespeito está considerado, mas também o respeito à sociedade, ao outro, ao direito do outro, à individualidade do outro. Então, enfrentar as nossas culpas e renovar as nossas crenças é extremamente importante, né? E a culpa de toda a natureza. Há aquelas culpas que são as culpas boas, que são movimentos em que nós rompemos com amarras, rompemos com limites, rompemos com o espaço estreito até onde, às vezes, o nosso próprio sistema podia ir, a gente está indo além. E há aquelas culpas que são mesmo movimentos que remetem, né, a
a uma afronta a um valor fundamental e a um valor essencial. E eu acho que nessa proposta do Vai para Dentro, uma das coisas mais importantes é nós aprofundarmos a consciência de quanto há de coerência entre o nosso discurso e o nosso esforço ou a nossa prática, né? Entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu esforço para viver de verdade, porque é aí que eu acho que cria menos essa cisão mascarada, diminui o espaço dessa máscara social, o espaço dessa projeção externa que nos aliena de nós mesmos. Sim, mas aí é importante, né, Andrei, quando você diz assim, diminuir o espaço entre os nossos discursos e as nossas práticas, né? Então, vai ter o pessoal saudável que vai dizer, opa, vamos discursar menos, vamos exigir menos, vamos reconhecer a nossa humanidade e vamos entender o que é estar em mundos de provas e expiações, né? Porque em mundos de provas e expiações, Allan Kardec diz, predomina o mal. Quando as pessoas começam a se conhecer, falam, meu Deus, olha, eu tô vendo isso, tô vendo aquilo, eu digo, bom, agora bem-vindo ao mundo entende por que você está em mundo de provas e expiações. Porque se Kardec fala que é um presídio, um subúrbio, um hospital e um sítio malsão, o que espera de subúrbio, presídio, hospital e sítio malsão? Pessoa linda, bonita, organizada, maravilhosa? Não, né? Então, eu digo assim, nesse desencontro entre o discurso e a prática, ou a gente começa a diminuir o discurso, exigir menos das pessoas, aceitá-las como são, compreender mais, tolerar mais, perdoar, compreender-se mais, tolerar mais, perdoar, ou vai querer enlouquecidamente melhorar suas posturas, né? Porque a forma de diminuir a distância entre discurso e prática pode ser diminui o discurso ou pode ser evolui em termos de prática, né? E aí vai ter o bypass espiritual, né? Não, e aí Jung foi extremamente feliz em escrever sobre as personas, né? Eu acho que uma das maiores, a grande contribuição do Jung foi escrever sobre o self, que vem rompendo com Freud para dizer, olha, Freud era um pessimista, né? E aí Jung vai dizer do lado divino que existe dentro do ser humano, fantástico, um sistema organizador, é linda essa perspectiva. Mas a segunda grande contribuição do Jung foi escrever bem sobre personas e dizer, olha, você está criando comportamentos, você está criando uma aparência que é só uma máscara que você coloca e que, na verdade, não reflete quem você é. E você não tem consciência da persona, né? Porque quando você coloca aquela máscara, você olha no espelho e você se vê pela máscara. Então você acha que é bonzinho, você acha que é querido. Aí é o pessoal que está machucando os outros, dizendo meu irmão, é o outro que está dizendo, mas meu bem, não é que eu sou autoritário, o papai só quer que você entenda que... Né? Não, é autoritário, mas agora falando de um jeito mansinho, de um jeito... Não, meu amor, veja, né? Discussão de casal, você está projetando os teus conteúdos em mim, não é bem assim. Gente, isso é extremamente agressivo, autoritário, impositivo, mas agora com um discurso organizado, uma coisinha agradável, uma voz de meu irmão, meu doce, meu bem. Então, eu digo que o conceito de persona é fantástico porque ou as pessoas vão ter que ir diminuindo o seu discurso e reconhecer as suas limitações, a sua pequenez e por que está em mundos de provas e expiações, ou elas vão enlouquecidamente ampliar as suas personas para agora fingir ou para agora achar que realmente é espírito evoluído, né? Marlon, deixa eu dividir mais uma coisa. Essa tua fala, e para aqueles que puderem entrar no canal do Marlon Psicólogo, a gente realmente recomenda, um trabalho maravilhoso. São 2 canais diferentes aí, só explicar então. Eu tenho o canal Marlon Reikdal, que é um canal que eu faço o estudo de espiritismo, né? E Psicólogo Marlon Reikdal é o canal que tem um material que a Suzana... Os dois, mas eu estou me referindo a esse segundo agora, né? A gente realmente recomenda, é maravilhoso. E uma dos grandes aprendizados que a gente tem feito com as obras de Joana, observando o seu trabalho, é exatamente isso. É um trabalho que ajuda imensamente a gente a entender um pouco o conceito de humildade que Jesus traz, né? Então, por exemplo, a gente estava falando um pouquinho das redes sociais, do Facebook. Quem foi que falou? Foi Marlon ou foi André? Isso é uma coisa do diabo,
né? Eu, Marlon. Mas Aliás, você... o vocabulário é meu. Claro, sorry. Então, mas há muita coisa boa que hoje em dia a tecnologia, obviamente, nos proporciona, né? Então, uma das grandes vivências nesse tempo de ir para casa, coincidentemente, meu pai já há algum tempo está numa situação de bastante fragilidade física, e nós temos, a cada fim de semana, tido a possibilidade de fazer uma reunião familiar através do Zoom, desses canais, né? E aí, nesse processo, eu tenho pensado, me faz pensar, por que eu fiquei tanto tempo sem falar com meu pai, né? E por que a vida passou e os anos passaram e a gente se via tão pouco? Então, e aí eu comecei a sentir um número de sentimentos, né? Sentir sentimentos ficou um pouco estranho, mas que falam da minha humanidade, não é? Que falam das minhas raivas, do meu ressentimento, e exatamente isso, essa fala sua, ela tem estado muito comigo, né? Digo que é sua porque através da sua interpretação. O que você faz com isso tudo, né? Você não faz nada, você entende que esse sentimento, esse sujeito, as pessoas falam assim, de onde vem isso? De onde vem isso? Vem de dentro. É parte da tua experiência, é parte do teu momento, mas é muito difícil, é muito doloroso você que aspira a ser uma pessoa melhor, não é? E a gente vive dentro desse discurso, que é um discurso válido, a gente não está questionando o discurso, mas o discurso de ser melhor, de se tornar uma pessoa melhor, de mudança e associação disso com a mudança de comportamento, não é? Fica muito difícil nessa hora em que a gente vai entrando em contato com esse lado bem humano, né? E dentro dessa humanidade, as sombras, conseguir tolerar. É uma dor que, às vezes, ela para algumas pessoas, em alguns momentos, a gente quer voltar para a rede social imediatamente, quer abrir uma cerveja, quer voltar para o trabalho, porque é muito difícil, mas tem sido, dá para fazer. Quando você começa a sentir aquilo e dizer, olha o humano em mim, olha, e achar que aquilo é natural, e conseguir olhar para aqueles sentimentos sem julgamento, sem colocar tudo que você sente dentro de um tribunal, isso é bom, isso é ruim, isso é onde eu estou, isso é até onde eu consegui caminhar, não é? É o meu humano, mas eu não sou só isso. Há outras coisas também, enfim, só dividindo um pouquinho a maneira como isso, como eu tenho tentado lidar com isso no meu dia a dia, e só lembrando a vocês, né, sem querer cortar, que a gente já está conversando aqui há 1h23 e 14 segundos. Então, daqui a pouco, né, a gente tem que voltar para as nossas famílias, para as nossas casas, literalmente. Né? Então, só para dar um aviso prévio. Nós aí. Estamos em casa, Suzana, só você que fugiu para o centro. Porque na minha casa, porque eu conversei com vocês, né, mas na minha casa tem 5 pessoas nesse momento transitando, 3 crianças. Ela mora numa casa enorme, com Miami. quartos em Miami, e tem muitos lugares. Andrei, trabalha com inveja, Andrei. Olha, Gente, inveja declarada, manifesta, não tem nada mais honesta. Sigamos. Uma coisa que eu achei muito legal nisso que o Marlon falou, quando ele foi falar um pouco sobre aquilo que Andrei falou, eu também já tinha falado, de construir um mínimo de coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Você colocou uma coisa que para mim foi muito, muito massa, assim, muito reveladora. Porque
Porque a cobrança, quando a gente fala disso, então subra sua prática para coincidir com o seu discurso. Para poder continuar falando, né? E aí o discurso, ele na verdade está muito longe da nossa prática. Obviamente, quando você disse isso, em nenhum momento você quis dizer em nenhum momento que a gente tem que estacionar e que a gente tem que ficar satisfeito com o que se é, né? Mas é muito aquilo que Joana fala, resignação dinâmica. Olha, eu aceito esses limites que eu estou enxergando aqui, por mais doloroso que seja, mas eu não me satisfaço a ponto de paralisar o meu processo de progresso, porque eu vou, enquanto aceito, desenvolver uma dinâmica para mudança. Mas é claro que eu entendo quando você diz assim, vamos baixar aqui o discurso, é assim, vamos baixar o personagem, vamos trazer o personagem mais para quem você é, para que você possa ter coerência, porque uma das coisas que mais provoca, por exemplo, ansiedade, insônia, é esse desencontro. Esse indivíduo que passa o dia passa por aí, pânico, passa por essa aí. desconexão entre o que você faz e o que você fala. Falar uma coisa, dizer uma coisa e fazer outra, esses três elementos desconectados é o que provoca a maior parte dos transtornos emocionais que a gente conhece. E a beleza, por exemplo, do encontro que Jesus tinha com os muitos personagens, e aí vai Zaqueu, a mulher que para de sangrar, a samaritana do poço, né? É que ele olha para aquela pessoa que ninguém quer estar perto porque está projetando as sombras nessa pessoa. Ele olha e vê para além da sombra, ele vê também a sombra, ele vê também o personagem, mas ele vê a condição sélfica do outro, que ele quer chegar lá, tocar para fazer resplandecer. Então ele se aproxima das pessoas que nós não nos aproximaríamos, porque elas estariam refletindo em nós aquilo que a gente não quer enxergar. Né? Esse movimento que ele faz é muito bonito. E é óbvio, e você disse isso, eu também concordo plenamente, na medida em que a gente se enxerga, por mais doloroso que chegue esse processo, depois de um tempo vem um sentimento de humanidade, de apaziguamento, e que o primeiro ganho para mim, assim, um ganho assim já de cara, é exatamente olhar com muito mais compaixão para com todos que estão ao meu redor, com condescendência. Eu paro de apontar, de julgar e de criar expectativas. Meu irmão, ele diz assim, tem uma bem-aventurança que não está no Evangelho, mas Jesus mandou para o WhatsApp. Bem-aventurados que não criam expectativas, porque não serão frustrados. Né? Então, obviamente, se eu não crio essas expectativas... Mas não é possível isso, né? A gente não consegue viver sem expectativa total. Acho que o negócio é baixar o nível de expectativa. Trazer para esse mundo aí, porque as pessoas estão no mundo de regeneração, de expiações e provas, e não estão falando como se fosse para o mundo de regeneração, não. Elas estão como se fosse no mundo de perfeição. Sim. Então, é de um deslocamento tão grande que a gente meio que termina comprando na nossa própria vida uma nova forma de farisaísmo. A Joana de Ângeles diz assim, Rossano, a gente quer se transformar, a gente quer alcançar a angelitude sem antes viver a humanidade. Né? Então, o nosso discurso é de angelitude. Não quero ter inveja, não quero ter isso, não quero ter... Não, você é humano. Humano quer dizer mundo de provas e expiações, a coisa é bem pesada, é bem baixa e vamos suportar E como é que eu vou conseguir melhorar sem reconhecer, né? Não tem cura sem diagnóstico. Quantos pacientes eu atendia que precisavam perdoar, mas achavam que não odiavam? Não. Porque odiar é feio, entendeu? Eu acho que vocês já deixaram aí a deixa para o Café Entre Amigos 2, tá? Para que a gente possa... O Sandro disse que não ia fazer não. Ele falou logo no início. Então a gente exclui ele, tá? A gente agradece, Sandro. Muito obrigado. Que calúnia, Suzana, porque eu não falei nada disso. Tá todo mundo aqui pedindo pra gente fazer às 2h eu tô livre, tá? Sim. Ô, Suzana, teve uma pessoa aqui no comentário do YouTube que falou: Suzana, me leva para sua casa, eu cuido do jardim. Não, eu e Andrei já propusemos isso, ela não aceita. Então tem que entrar na fila, né? Exatamente. Tá bom. Ela é uma pessoa seletiva, já. Gente, olha, vamos então encerrar, né? Eu queria agradecer a vocês por terem aceitado o convite, né? E dizer que aceitaram com alguma hesitação. Verdade seja dita. E que ontem, na minha reflexão no meu jardim, eu também estava pensando, Jesus amado, o que foi que eu propus a esses meninos? Né? Mas é muito bom a gente poder falar, poder dividir um pouquinho, poder sair do palco, né? Não é do palco que eu quero dizer. Do púlpito. Do púlpito, exato.
E ter essa conversa mais franca. Às vezes eu penso que falta um pouco isso no movimento espírita, não é? A gente transita pelo movimento espírita e todo mundo é assim, cara, 10, está todo mundo com a sua melhor persona e as pessoas devem se perguntar, não é? Onde estão os humanos? Onde estão os humanos? Onde estão as pessoas com os sentimentos que eu tenho, com as dificuldades que eu tenho? Então, a humanização do movimento espírita passa pela possibilidade da gente ser quem a gente é, da individuação, né? Sem vergonha, sem medo de sermos nós com as nossas falhas, com as nossas limitações, percebendo que em tudo isso reside também o divino, que está tudo certo, que tem lugar para tudo e que a gente pode se sustentar mais, caminhar mais próximos uns dos outros, a gente reconhecer, sem julgamento e com amorosidade, a nossa própria humanidade. Então, obrigada por terem aceitado e já estou assim, pensando aqui quando verdadeiramente a gente vai fazer o nosso próximo café. Vamos Suzana, fazer sim. Um beijo para todos. É muito interessante ouvir você falando isso, eu fiquei com medo do que esses meninos vão fazer, quando ela é a que mais bota fogo, né, gente? É aquela que inventou da gente fazer seminário sobre sexualidade e apresentar uma proposta diferente. Conheci a Suzana porque estava dando a cara a bater no movimento espírita e contando a experiência dela com a maior coragem, né? Então, assim, você gosta de tacar fogo e nós gostamos de foguear. Então, ótimo. Foi maravilhoso esse momento, foi uma alegria a gente poder falar assim, é uma delícia ouvir vocês e a gente participar disso. De minha parte, meninos, só gratidão, obrigado às pessoas, tantos comentários que a gente não pôde falar, perguntas responder, né? Mas a gente queria mesmo nesse momento era bater papo e foi muito lindo. Agora, eu queria ainda fazer uma última fala, porque eu consegui não ficar falando tanto do movimento espírita, mas queria fazer uma última fala, que é assim, a gente estava falando de quantas demandas que os palestrantes têm, e eu acho que só tem tantas demandas dos palestrantes porque as pessoas no movimento espírita estudam muito pouco, né? Então a gente quer as coisas mastigadinhas. É claro que é uma delícia, você vai lá ouvir o Marlon e o Marlon fala as coisas todas mastigadinhas, isso e aquilo. Só que o Marlon também teve uma história de 25 anos estudando, lendo, se debatendo e pesquisando e relendo 10 mil vezes o mesmo texto para conseguir fazer aquela fala, né? Então, eu acho que se o movimento espírita também se comprometer a assistir menos palestras e ler mais, Kardec a gente tem que reler 10 vezes, 20 vezes a mesma pergunta, os mesmos textos. Se o movimento espírita não fizer esta investida de estudar mais, agora saem algumas pessoas de cena e se colocam outras pessoas para cumprir com esse papel que as pessoas não estão querendo assumir, né? Então, a gente está fazendo um convite de que as pessoas estejam saindo menos do palco, mas não para colocar outras pessoas no palco. A gente está fazendo um convite para uma vida sem palco, onde todo mundo tenha o seu papel, onde todo mundo se sinta autor da sua vida, onde todo mundo dependa menos dos conselhos e tome Joana, Emmanuel, André Luiz, Allan Kardec como referência. Mas isso só vai acontecer se a gente estudar, para daí começar o processo de estudar-se, né? Então, eu deixo aqui um convite, assim, né, para que a gente estude. Muito legal. Que estudando mais, a gente se estuda mais, estudando mais, a gente vive mais pleno, menos culpas, menos exigências, menos holofotes lá para fora, mais holofotes para dentro e, sem dúvida nenhuma, uma vida mais plena. Muito bom de estar com vocês. Suzana, muito obrigado pelo convite, pela insistência, porque eu já disse, não quero, eu não estou fazendo nenhuma atividade para me palestrar. Aí o Andrei nem sabe, ela me escreveu no particular, Andrei. Marlon, eu tô te pedindo, você vem aqui em casa. Você que não sabe que fui eu que mandei para ela e falei, Suzana, fala com o Marlon em particular, porque senão ele só ouve você, você é a única que ele convence. Tá vendo? As pessoas estão lembrando agora da fotografia do filho da Suzana pulando no lago, né? Isso. Teve todo um processo para chegar esses 4 quadradinhos aqui estarem funcionando. Mas muito legal, e que bom que a gente está junto, cultivando, né,
essa ideia de voltar-se para dentro e de criar um movimento espírita mais comprometido com o processo do ser de verdade, não dos nossos discursos, né? Eu queria agradecer a vocês e queria recomendar para as pessoas lerem um poema de Fernando Pessoa, que eu citei ontem numa live com um amigo meu, que é um escritor que já tem mais de 80 livros publicados em vários países do mundo, um judeu chamado William Bremer. A gente ontem fez uma live falando sobre livros, séries, filmes e poemas que a gente queria indicar para as pessoas, e eu li o poema Poema em Linha Reta, de Fernando Pessoa, que ele diz assim: eu nunca conheci quem tivesse levado porrada na vida, todo mundo que eu conheço são campeões em tudo, né? Ele vai dizendo, já eu, que sou tantas vezes parco, tantas vezes vil, tantas vezes irresponsável, ele vai mostrando a humanidade dele, diz assim, toda a gente que eu conheço, que fala comigo, nunca teve um ridículo ato, nunca fez uma coisa ridícula, eu cansei de só ter príncipe na vida, onde está a humanidade? Fernando Pessoa não tinha nem o Instagram, mas já percebia que nossos personas dominavam muito mais do que o nosso self. É um convite para isso, é um convite. Eu achei esse seu convite final, Marlon, muito, muito legal. Não é para substituir os personagens do palco, porque eu só tenho um personagem principal chamado Jesus. Todos os outros são coadjuvantes de uma grande história que esse mestre iniciou e que a promessa da vinda dele moveu um povo inteiro para suportar desertos, destruição, somente com o intuito de preparar a ambiência psíquica para a vinda do Messias. Esse sim quem tem que estar no palco, esse sim que é o nosso modelo e nosso guia. Todos nós somos falhos, todos nós somos extremamente limitados, e somente quando nele nos inspiramos é que conseguimos fazer algo de bom em nós. Então que a gente deixe de cultuar menos as pessoas e se volte muito mais para o Cristo. E sem ser um Cristo para ser cultuado, porque também pode ser uma fuga. Mas um Cristo como modelo e guia é um Cristo que não é objeto de culto, mas modelo de comportamento, que a gente tem vidas para alcançar. Queria agradecer a todos, porque a gente está vendo aqui as mais de 1.000 pessoas, mais de quase 2.000 pessoas na TV7 que estão nos acompanhando, mas também temos a Federação Espírita Paraibana, o canal da Federação Espírita Paraibana que está reproduzindo, Espiritismo.net que está reproduzindo, Espiritismo.tv, Web Rádio Amigo Espiritual, Web Rádio Fraternidade, inclusive eu estou aqui com a canequinha, da Web Rádio Fraternidade, que eu ganhei lá, todo ano eles me dão, e a Rede Amigo Espírita, todos esses nossos queridos amigos que estavam aqui retransmitindo esse bate-papo humano, extremamente sem querer falar de ninguém ou dizer a ninguém o que é correto, apenas a gente viver nossa experiência. Suzana, muito obrigado pelo convite, o que não impede da gente, pelo menos uma vez por mês, fazer um outro bate-papo desse, você viu que ajuda muito a nós, sobretudo a nós mesmos, e ajuda as pessoas, né? Porque se o mundo está convidando para esse novo momento, e uma coisa aqui muito clara, inclusive as tecnologias, por mais que elas disfarcem também, elas fazem parte de um processo que vai ser muito claro para que a gente vá para uma regeneração. Transparência. Transparência, né? Então, gente, beijo no coração de todos vocês. Beijo para todos. Beijo, queridos. Tchau. Bom dia.